Olá, amigos. Depois de um breve interregno, coincidiu com essas festas, com a quadra festiva, cá estamos de novo com o A Meu Ver, que desta vez traz o tema a felicidade. Nesta quadra festiva, que agora termina, nós desejamos aos amigos e a todos em geral um bom Natal e um ano novo feliz. Desejamos que os outros sejam felizes. E queremos, naturalmente, também ser nós felizes. Mas o que é, afinal, ser ou estar feliz? E pode-se ser feliz por sorte ou pode-se aprender a ser feliz? Em inglês, o verbo to be significa ser, mas também significa estar. Nós não temos isso em português, já que, como sabem, os verbos ser e estar têm uma grafia e um significado diferentes. Ora, no caso da felicidade, essa dualidade do verbo to be, em inglês, faz bastante sentido. É possível ser-se feliz num estado permanente de felicidade ou a felicidade é apenas um conjunto de momentos que vivemos e nesses momentos estamos felizes? Parece uma diferença subtil, pequena, mas é uma grande diferença. Estar feliz é algo momentâneo. Pode ser resultado de uma conquista, de uma situação da qual nós nos rimos. Pode ser um reencontro com um amigo ou com um familiar. Pode ter-se finalmente conseguido um objetivo que se procurava há muito e que finalmente se alcança. Mas pouco tempo depois, com a habituação a uma nova situação, com o fluir do dia a dia, essa felicidade desaparece. Ser feliz é diferente. É um estado de alegria, de contentamento, de emoções positivas, com mais sentimentos positivos que negativos, e um sentido de gratidão e de pertença, nomeadamente através de relações fortes de amizade, de vínculos familiares e especialmente, muito especialmente, de se ter um propósito na nossa vida, seja ele qual for. Coisa pouca, dir-se-á. E pode ser para sempre feliz, como contam as histórias, que terminavam dizendo e foram felizes para sempre. A infelicidade e a tristeza são parte da vida. Esse estado de felicidade para sempre é muito difícil de existir, pelo menos nesta vida como nós a conhecemos. Há momentos e estados mais ou menos longos de felicidade. E o dinheiro? O dinheiro traz felicidade? Ou pode ser pobre, mas feliz, como o meu conterrâneo João de Mel alude naquele magnífico romance Gente Feliz com Lágrimas? É claro que o dinheiro por si, ele não traz a felicidade, mas pode ajudar. Pode ajudar a, por exemplo, ter-se tempo livre, por não ser preciso trabalhar tanto. Também para poder pagar, por exemplo, uma viagem ou um bem que se desejava muito. Mas se a pessoa não souber o que o faz verdadeiramente feliz, se não tiver amigos ou família com quem partilhar essas experiências ou alegrias, de pouco servirá o dinheiro, já que o dinheiro, como sabem, é um bem fungível, ou seja, o dinheiro só vale se puder ser trocado por qualquer coisa. Em si próprio, o dinheiro não serve para nada. Ninguém come dinheiro, ninguém toma banho no dinheiro como fazia o velho tio Patinhas da nossa infância. O rico, por exemplo, que ambiciona e compra o último modelo da Mercedes, fica feliz no dia em que o compra. Mas pouco tempo depois, vai deixando de achar a mesma graça ao carro e até já ambiciona outro carro e outro modelo ainda mais caro. Talvez até um Ferrari que o fará feliz também no dia da compra, mas cuja felicidade também durará pouco. Ter coisas por si, tê-las, claramente não conserva a felicidade. Há poucos anos, numa das viagens que fiz de trabalho a São Tomé, encontrei um grupo de crianças que voltava da escola. Eram, sem qualquer dúvida, crianças pobres, pelo menos para os nossos padrões de vida. Vestiam umas batas, que em alguns casos se percebia que já tinham sido de outras crianças e mal lhes serviam. Mas como elas estavam alegres e felizes nas suas brincadeiras. Como é que vocês se chamam? Júnior. Júnior. Eu sou Júnior. E eu? Fábio. Minha mãe. Fábio. Dada. Vocês são todos irmãos, não? Não. Não? A minha.
Tens algum irmão aqui? Não. Amigo. Amigos, amigos bons. Vocês vieram da escola, foi? Quantos anos vocês têm? É. 5. Bom. E jogam futebol. Em São Tomé e Príncipe não há fome. A natureza dá tudo o que se precisa para se subsistir. Um mar rico em peixe, uma terra muito fértil, fruta-pão, banana e outros frutos crescem por todo o lado, de uma forma selvagem, sem serem preciso sequer plantar. Em pleno Equador, não há estação fria. E muitas casas, por exemplo, no interior, não têm sequer janelas, porque não precisam delas. São Tomé não figura no ranking dos países mais felizes do mundo, para cujo índice contam valores de desenvolvimento económico, como, por exemplo, o valor do PIB per capita, etc. Mas todo o país, São Tomé e Príncipe, é reserva da biosfera declarado pela Unesco. A beleza natural e a relação do homem com a natureza é plena. As pessoas são extraordinariamente simpáticas e a vida é tranquila e agradável. São os são-tomenses um povo feliz? Portugal caiu 5 posições no Relatório Mundial sobre a Felicidade de 2025, divulgado já quase no final do ano que terminou agora, e aparece agora na 60ª posição a nível mundial, com 6.000 e poucos pontos, 6.013 contra 6.030 no anterior relatório. De acordo com o estudo, esse estudo é publicado pelo Centro de Investigação e Bem-Estar da Universidade de Oxford, a Finlândia é considerada o país mais feliz do mundo, pelo 8º ano consecutivo, à frente de outros países nórdicos que, mais uma vez, eles ocupam o topo da classificação. Eu visitei 4 vezes a Finlândia, onde tenho, aliás, muitos amigos. É um país de gente simpática, onde tudo funciona bem, com uma história recente, mas já rica na coragem e no orgulho do seu povo. Mas, na verdade, francamente, eu não acho que seja um povo feliz. Além da Finlândia, a Dinamarca, a Islândia e a Suécia, são tudo países nórdicos, como sabem, eles continuam a ser os 4 primeiros dos países mais felizes do mundo e pela mesma ordem nessa lista. Assim como o pobre do Afeganistão se mantém como o último classificado em 147º lugar, o último da lista. E como podem os países nórdicos estar no topo dos países mais felizes do mundo, se eles têm noite e frio mais de metade do ano, e se apenas saem de casa para jantar fora um dia na semana, às sextas-feiras, dia, aliás, em que se vingam e bebem tudo o que aparece à frente, para depois aguentarem os restantes 6 dias entre trabalho e casa? Como comparar, por exemplo, com o italiano da Costa Amalfitana, que passa o dia a olhar o mar, a ouvir boa música, a comer a melhor pasta que se faz no mundo e a beber limoncello com os amigos naquelas pequeninas praças ou nos cafés de bairro? Quem é o povo mais feliz? Tenho dúvidas sobre os critérios usados para tal classificação. A classificação dos países baseia-se em respostas dadas por pessoas em inquéritos quando lhes é pedido que avaliem as suas próprias vidas. O estudo foi realizado em parceria com a empresa de análise Gallup e com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A felicidade não tem apenas a ver com riqueza ou crescimento. Tem a ver com confiança, ligação e saber que as pessoas nos apoiam. Explica o diretor executivo da Gallup, o Sr. John Clifton, que é citado no relatório. E ele diz: se queremos comunidades e economias mais fortes, temos de investir no que realmente importa, a ligação das pessoas umas às outras. Os investigadores afirmam que, além da saúde e da riqueza, há alguns fatores que são determinantes e influenciam a felicidade, parecem até aparentemente simples. Por exemplo, partilhar refeições com outras pessoas, ter alguém com quem se conta para obter apoio e também até a dimensão do agregado familiar. Ou seja, diz o relatório, quanto maior for a família, maior a felicidade.
No estudo de 2025, estamos a falar, este que foi agora divulgado, em dezembro passado, os Estados Unidos caíram para a posição mais baixa de sempre no ranking da felicidade. Estados Unidos, onde as pessoas que jantam sozinhas aumentou, o número de pessoas aumentou 53% nas últimas 2 décadas. E os Estados Unidos cai nesta edição do estudo para a posição mais baixa de sempre, ou seja, em 24º lugar, depois de já terem ocupado, por exemplo, o 11º lugar em 2011. Curiosamente, a Costa Rica e o México, independentemente dos problemas que podem ter, entram pela primeira vez no top 10 a nível mundial. Eu conheço esses 2 países, mas percebo melhor a Costa Rica estar nessa lista do que o México. A Costa Rica é um país encantador, com uma natureza fabulosa. Então, e nós, Portugal? Em 2023, há 2 anos atrás, Portugal era o segundo país mais feliz da Europa. Em geral, estamos a falar agora da Europa. Em geral, os portugueses consideravam que as relações familiares, em especial os seus filhos, eram a primeira razão da sua felicidade, logo seguida do contato com a natureza e, em terceiro lugar, o nível de escolaridade, de informação e de conhecimento. E o que nos fazia menos felizes a nós, portugueses, ou seja, aquilo de que mais nos queixávamos, eram as condições económicas, sociais e políticas. E podemos aprender a ser felizes? Eu devo dizer que não gosto nem acredito em livros de autoajuda, mas acredito que se pode aprender a felicidade. O professor Arthur Brooks ensina uma disciplina de felicidade na Harvard Business School, Faculdade de Economia e Gestão da Harvard. E ele considera que a felicidade não é uma sensação ou um sentimento. Ele compara a felicidade ao cheiro do jantar. O cheiro como tal, ele é apenas uma evidência, um sinal, uma prova do jantar. O jantar, sim, é o importante, tal como a essência da felicidade. A essência da felicidade é, no entender do professor Brooks, um conjunto de 3 macronutrientes: alegria, satisfação e significado. Significado, ou seja, um propósito para a vida, que pode ser o trabalho do dia a dia, ou, no caso das pessoas reformadas, por exemplo, um voluntariado, um hobby, uma atividade física ou até uma expressão artística. Essa é a felicidade. E se nos focarmos nesses pontos, podemos aprender a ser felizes. E para isso, não precisamos de ganhar o Euromilhões nem ter um Ferrari. O poema que escolhemos para hoje é de Cília Meireles, a maior poetisa brasileira, e chama-se A Arte de Ser Feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de expressão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros, e o meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais, borboletas brancas, 2 a 2, como refletidas no espelho do ar, maribondos, que sempre me parecem personagens de Lope de la Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu sinto-me completamente feliz. Mas quando falo dessas coisas, dessas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meireles, grande poetisa brasileira,
da literatura brasileira, tem uma ligação a Portugal. Ela era neta de uma açoriana da minha terra, da Ilha de São Miguel, e foi criada por essa avó, já que perdeu os pais cedo, e a avó ensinou-a e passou-lhe grande parte da música, da literatura e do folclore até português, nomeadamente o açoriano. É com esse poema de Cília Meireles que terminamos o A Meu Ver de hoje. Até breve.